Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Arlete, eu sou professora de inglês há 24 anos pela Exxon Global. Eu queria passar para vocês um pouquinho sobre a metodologia da Excellent. Por que que a gente fala que a gente ensina mais rápido? Por que que a gente é eficiente ensinando? Que os alunos realmente aprendem? Aí vocês vão entender um pouquinho, né? Vendo aí o processo de metodologia da Exxon Global. Porque muitas vezes a gente fala e vocês não conseguem, né, entender essas informações. Bom, a primeira coisa que nós temos aqui, atitude é tudo, tá? Então, a gente precisa de uma atitude positiva, tá? Atitude do aluno, vir para a aula, fazer o que se pede, né? Não é você pedir para o aluno fazer A e ele fazer B, porque aí normalmente não vai funcionar, tá? O B não vai ser legal. Bom, então vamos lá, né, para a metodologia da EG, tá? Bom, primeira coisa, como funciona o curso? Bom, experiência dói, experiência custa, tá? Você precisa se dedicar e tem um custo, né, em relação a isso. Mesmo que seja, se você pegar um curso gratuito, vai custar teu tempo, né? Você vai deixar de fazer outras coisas para que você estude inglês, tá? Então, mesmo que sejam esses vídeos aqui que eu vou dar gratuitamente para vocês, vai ter um custo, né? O teu custo, o teu tempo, né? Pensem como americanos, gente. Tempo é dinheiro. Então, vamos aproveitar o nosso tempo, tá? E o esforço de estar ali, a atitude positiva, eu vou falar inglês, eu vou melhorar o meu inglês, tá bom? O nosso método, tá? É comportamental e não linear, tá bom? O que que isso significa, não linear? Tá, deixa eu pegar algo aqui que eu já mostro isso para vocês, funcionando, que talvez vocês consigam entender melhor o que eu estou dizendo. Numa escola tradicional, você normalmente vê aqui um conteúdo, vê a lição 1, lição 2, lição 3, lição 4, lição 5, lição 10. E aí você faz uma prova, tá? Que eles pegam por amostragem aquele conteúdo e vai, né, testar o teu conhecimento, tá? Dependendo do quanto você estudou, né, e você tem uma nota ali relativa ao teu conhecimento. Eu acho bastante injusto, né? Não é a forma mais, eu acho que sensata de você medir o conhecimento de alguém. Na Exxon Global, a gente faz o seguinte: você vai ver um conteúdo A na primeira aula, tá? Conteúdo X. Na segunda aula, nós vamos revisar esse conteúdo A e ter o conteúdo B. Na terceira aula, conteúdo A, conteúdo B, mais o conteúdo C. Na quarta aula, conteúdo A de novo, B de novo, C de novo, conteúdo D. Então, você sempre vai revisar o antigo e vai ver um conteúdo novo. Arlete, mas por que esse método, né, essa metodologia não linear faz toda a diferença do mundo no processo de aprendizado? Nós aprendemos por repetição, né? Se você pensar quando nós somos crianças, bebezinhos, aprendendo a falar, como nós aprendemos a falar português, né? Foi ouvindo, 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 ouvindo a mesma coisa, aí balbuciando palavras de forma errada, tá? Mas é ali que a gente começa esse processo de aprender a falar, mesmo falando errado, tá? Então, por isso é importante, primeiro que você fale, tá? Deixa eu passar um pouquinho também coisas que são importantes, tá? O que a gente vai aprender primeiro. A gente ensina os Global Tasks and Functions, que são, né, diversas situações nas quais você precisa utilizar o idioma, por exemplo, para comprar coisas, para pedir informações, para cortar o cabelo, para passar pela imigração, para alugar uma casa e yara, 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 tá? Blá, 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 tá? Bom, exemplos de Global Tasking Functions, tá? Eu vou passar para vocês aqui. Isso aqui, tá?
que a gente trabalha primeiro? A pessoa que está começando, tá, a estudar inglês. Ela vai falar tudo sobre ela, tá? Então, como você está falando sobre você, existe também um apelo emocional, tá, dentro daquele contexto. E isso ajuda você a internalizar o idioma, né, com mais rapidez e com mais eficiência, tá? Se você vai tentar falar sobre terrorismo, tá? Começando a aprender inglês, né? Ou pega um chat GPT que vai falar sobre coisas, sobre inteligência emocional, tá? Quando você está aprendendo. Maravilha, mas esse conteúdo não vai ajudar você cadenciar o teu inglês ali, estruturar o teu inglês para que você consiga depois abrir para falar sobre inteligência emocional, sobre inteligência artificial, né? Temas tão comuns nos dias de hoje, tá? No nível intermediate, você fala sobre você também, mas aqui a gente já abre um pouco, porque você vai falar sobre tua família, você vai falar dos seus amigos, de mídia social, você vai falar de dinheiro, você vai falar de moda, você vai falar de dieta, você vai falar de coisas que acontecem no dia a dia de todas as pessoas. Todo mundo tem família, todo mundo tem amigos, todo mundo lida com mídia social hoje em dia. Dificilmente vai aparecer uma pessoa que não lide com isso, tá? Então, maravilha, a gente amplia um pouco esse conhecimento, mas ainda é sobre você. No nível advanced, você vai ver assuntos mais gerais, tá? E quando você vai para o nível superior, aí sim assuntos controversos e específicos, tá? Mas precisa seguir uma ordem para que você se encontre dentro desses assuntos. Senão não vai funcionar. Nós usamos aqui, tá? Esse é o ACTFL, tá? Uma forma que a gente tem para medir o conhecimento do aluno. Nós temos aqui 3 níveis dentro né? No primeiro nível, que é o nível 9, se você tem 3 subníveis, que é o Novice Low, Novice Mid, Novice High. E aí a gente vai para o Intermediate. Intermediate Low, Intermediate Mid, Intermediate High. Vamos para o Advanced, 3 subníveis, Advanced Low, Advanced Mid, Advanced High. E aí a gente vai para o Superior Low, tá? Depois a gente vai aqui para o Superior Distinguished. Depois a gente brinca que só o Superior God, tá? Mas é isso, tá? Isso aqui é um padrão que a gente usa para medir o teu conhecimento, né? Isso ouvindo você falar, ajudando você a corrigir o que você fala. Então, gente, ó, aprender inglês é como você seguir a receita de um bolo, tá? Se você seguir a receita bem direitinho, teu bolo vai ficar bem bonitinho. Mas se a gente fala para você, vai lá e treina isso. Você fala, mas eu acho legal treinar de outro jeito. Provavelmente, tá? O teu bolo vai ficar assim, tá? Ele vai ficar feio. Teu inglês vai ficar feio. Eu tenho preguiça de estudar som, Arlete. Nossa, odeio esse som que você fica mostrando, esse tal desse IPA, eu não gosto, tá? Provavelmente teu bolo vai ficar assim, tá? Eu quero o teu bolo bem bonitinho. Eu quero ele assim. Então, a primeira regra da Accent Global, não tenha medo de errar, tá? Erra o quanto você precisar, tá? Não sabe dizer algo, pergunta, tá? Vou estar aqui durante as aulas ajudando você. Isso aqui é muito para aula em grupo, tá? Quando a gente está dando instruções, olhe nos olhos. Se você estiver olhando no WhatsApp, se você estiver olhando para o lado, preocupado com algum outro tipo de situação que tenha acontecido na tua vida, não vai funcionar, tá bom? Aquela aula ali não vai funcionar direito para você, tá? Então, isso aqui não fique olhando no livro, tá? Isso aqui já é uma regra 6. Eu costumo ir ensinando isso aos poucos, tá? À medida que o aluno chega aqui, precisa chegar na regra 6. Quando? Quando ele lê lá, por exemplo, as instruções do Myself. Ele faz tudo direitinho, ele já sabe todas as informações, ele consegue falar tudo o que precisa sobre ele, sobre a casa dele, sobre a rotina dele, presente, passado, futuro. O que a gente pede para o aluno? Para ele parar de olhar no livro, porque quando você
está lendo algo, você trabalha uma parte do teu cérebro. Quando você começa a conversar, que você olha, você não está mais olhando no livro, você olha, tá, lembra o conteúdo e fala, você usa uma outra parte do teu cérebro, né? Que é essa parte de fala, onde vocês têm tanto bloqueio, tá? Isso tira esse bloqueio, esse medo que vocês têm de falar inglês, tá? Então precisa fazer esse processo aqui. É um processo que a gente chega depois e era só para vocês saberem um pouquinho sobre a metodologia. Mais importante, metodologia não linear. Beleza, ó, temos aqui um cérebrozinho aqui. Quando eu leio uma informação, tá? Que é o caso que a gente estava vendo ali, eu estou trabalhando o meu Wernicke's area, tá? Mas quando eu falo alguma coisa, que eu tiro o olho do livro e falo alguma coisa, eu estou trabalhando o meu Broca's area, tá? E é aqui que a informação tem que estar para que eu fale inglês tranquilamente. Se a informação estiver aqui, ela está no meu cérebro, mas ela não está no local onde ela precisa estar para que eu fale, tá? Então não existe essa trava, tá? Existe informação no lugar errado. E a gente vai fazer essa transição de passar isso para cá, tá? Existem várias técnicas que a gente usa, tá? Para passar essa informação para esse lado, tá? Para cá, para que você fale confortavelmente como você fala o português. Bom, um pouquinho sobre a metodologia, existem muitas coisas, muitos diferenciais, e depois a gente, né, eu vou colocar mais coisas, eu vou falando mais sobre isso, porque senão o áudio vai ficar muito longo, tá? Mas são vários diferenciais que vão levar você a aprender inglês mais rapidamente. Um abraço, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Dá o seu like, curte aí o canal e me deixa um feedback embaixo. Dúvidas, coisas que vocês queiram saber em inglês, que tenham dúvidas, que vocês não consigam, tá? Chega naquela etapa que você trava, que você não consiga, né, passar ali. Eu ajudo vocês, estou aqui para isso, tá bom? Um beijo grande, tudo de bom e nos vemos depois.